Mas aí, pensando no tema, irmãos, o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês é um subtema. Não vou fugir do tema da semana. Mas repita comigo: sofrendo por causa do teimoso. Vira para o seu lado e fala assim: você que é o teimoso? Então nós vamos descobrir hoje, cadê os teimosos da igreja? Nós vamos entender algo nesse texto. Sofrendo por causa do teimoso. E eu vou trabalhar na mesma ideia da temática, no mesmo texto. Vou mudar o texto. Só que orando foi a aplicação que Deus me deu para a igreja. Atos capítulo 27. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Que diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo, antes de eu ler, deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ele foi preso em Jerusalém. E ali eles estavam armando para matar ele. O primo dele foi lá falar com ele: Paulo, estão armando para te chamar para uma audiência pública, para você trazer uma pregação. E nesse momento estão armando para se rebelarem e matar você. Paulo, descobrindo isso, ele apelou como cidadão romano. Ele diz: eu quero ser julgado em Roma por César. Eu quero ir para Roma. Mas de Jerusalém para Roma, irmãos, de navio era uma baita de uma viagem, que daqui a pouco a gente vai ver quanto tempo durou. E ele então apelou: eu quero ser julgado em Roma, porque eu sou cidadão romano. E é isso que vai acontecer. Eles estão agora colocando presos que iam ser julgados por César. Então está indo um navio com uma comitiva de soldados romanos, capitães, estão levando os presos para Roma, e eles estão indo de navios. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo algumas outras pessoas a um centurião, ou seja, um chefe de 100, um comandante, por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos e estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Para aí. Paulo, então, antes dele ir para longe, ele está bem ali na Ásia, ele está na primeira igreja que ele fundou, foi pastor em Antioquia. Ele está perto das igrejas que ele cuidava, perto dos amigos. Ele está navegando. É como se você parasse com um carro em alguma cidade e falasse com alguém: olha, deixa eu visitar aqui meus amigos, meu parente. Você está indo de viagem e você está fazendo isso. Então ele está na Ásia, ali onde ele escuta aquele varão dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, onde ele tinha implantado muitas igrejas. E ele está indo viajando para Roma. Então o comandante gostava dele e permitia que ele visitava os amigos que estavam ali próximos. Mas Paulo estava olhando para a janela e vendo que estava ficando para trás. Que isso está ficando para trás de vez realmente. Que aqueles lugares agora deixariam de existir para sempre na vida dele. Era uma despedida de cada lugar. Permitiu ver os amigos para que cuidassem dele. Versículo 4. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chifre. Porque, repita comigo, porque os ventos eram contrários. Presta bem atenção. Os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos, repita comigo, vagarosamente. Havendo chegado apenas de fronte ao Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto ao Salmoné,
E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, e Paulo os admoestava, preste atenção, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Parem no versículo 10. Paulo está indo para Roma, ele é homem de Deus, ele serve a Deus. E vocês vão perceber que nessa viagem tudo é contrário. E ele então, por ter uma percepção espiritual, um discernimento espiritual, por ter experiência também com mares, com navegação, por ser um cidadão romano e antes de ser cristão, ele ser um cara estudado, ele tem um discernimento espiritual. Ele está dizendo: senhores, ele está avisando, porque Paulo, irmãos, até aqui ele era líder nas viagens missionárias, ele dizia para onde ia, o que fazia, que igreja plantava. Agora ele está na mão de pessoas, ele é um prisioneiro, ele está dependendo da decisão de pessoas. É muito importante você entender isso agora. Ele está refém da decisão e da escolha de pessoas. É por isso que ele está dizendo, olha, dizendo-lhes: senhores, agora não é ele que está mais determinando, vamos por aqui, vamos para lá. Ele está na mão de pessoas. Eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, ou seja, nós vamos perder carga, mas também nós vamos correr risco de vida. Quem está escrevendo isso é Lucas, tá? Lucas está ali, vai ver que ele está falando na segunda pessoa. Lucas está acompanhando Paulo nessa viagem. Mas o centurião, veja bem, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Para aí, versículo 11, olha. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eles diziam: olha, vai ser tudo bem, tudo tranquilo, vamos viajar sem nenhum problema. E Paulo está dizendo: vai ser BO, nós vamos correr risco de vida, vai ter perca de carga, vai ter, olha, essa viagem vai ser um problema grande para a nossa vida. Mas aí a Bíblia vai dizer que o mestre do navio, ou o dono do navio, ou o piloto do navio, ele vai orientar e vai dizer: olha, não, é seguro, o que ele está falando não bate. E aí a viagem vai se seguir pela orientação desses homens e não mais pelo aquilo que Paulo está dizendo de Deus e sentindo de Deus e que realmente vai acontecer. Vamos continuar o versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, o mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudeste e nordeste, invernar ali. Preste atenção na palavra invernar ali, passar o inverno. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado, aí está aí um nome para o seu filho que for nascer, Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas pudemos ganhar um batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte,
armadas as velas, assim foram à toa. E andando nos agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável os senhores ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perda. Para aí, eu vou repetir de novo, olha. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, depois que muito que ficaram sem comer, depois que jogaram tudo em fora, o barco está sem vela, o barco está sem condição de navegar. Depois de muito tempo, Paulo vai dar uma palavra para ele, vai dizer assim: vocês deviam ter me ouvido. Se vocês me escutassem, se vocês tivessem me dado ouvido, nós não estaríamos nessa condição que está agora. Não teríamos perdido tantos bens, jogado tanta coisa fora, e não estaríamos agora correndo risco de vida. Estaríamos evitando este cômodo desta perda. 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Que coisa forte. Irmãos, preste atenção, por favor. Aprenda o que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. Se você está tendo sono agora, vença o sono. Se você está tendo a tua atenção roubada, preste atenção no que Deus tem para falar com você. Hoje eu quero falar com você de um momento de transição. Todos nós vamos ter um momento de transição na nossa vida. Transição quer dizer mudança de um estado para outro, mudança de um lugar para o outro, abandono de uma situação para ir para uma outra situação. Então, eu e você vamos passar por transição. E transição é, às vezes, da vida de solteiro para a vida de casado. Quando eu vinha no caminho, eu conversava com o Júnior e eu falei: eu não sei, eu olho para trás e eu fico pensando como eu me casei com a Fernanda, eu tendo 20 anos e ela 16 anos. E eu olho por tudo que passamos juntos, eu olho para trás, eu sinceramente, eu não sei quantas vezes eu pensei: o nosso casamento acabou. Eu não sei precisar quantas vezes eu virei para Fernanda e disse: acabou, chegou o fim. Ou ela virou para mim e disse: chegou o fim. Nesses 26 anos que estamos juntos. Há coisas que eu olho para trás na minha vida e eu penso como eu passei por elas, como eu sobrevivi a elas. A viagem para a África. Aqui eu não sei quantos já chegaram a um estado. Quando eu digo a um estado, é de você ter certeza de chegar na tua mente: hoje o meu dia chegou, eu morri hoje. Quantos aqui já passaram por isso? Esse momento de ter certeza da morte. Certeza da morte. Eu passei por isso, sabe como? Indo para a África. Entramos no avião. Um avião que não era um Boeing, um avião para 80 pessoas. E entramos numa turbulência. O avião dava cada queda de 20 metros, todo mundo gritando, um desespero. E naquele dia, eu tinha certeza da minha morte, eu tinha convicção da minha morte, eu estava certo que eu ia morrer. Foi algo desesperador, a ponto de
você está tão desesperado que você torcer logo para que o negócio caia e você morra de uma vez, porque o sofrimento de ficar ali, vou morrer, não vou morrer, vou morrer, e muita gente gritando, passando mal. Eu nunca vivi um momento tão desesperador como aquele na minha vida. Então eu quero falar com vocês que todos nós vamos ter algum momento de transição, de solteiro para casado, ou um momento em que Deus quer mudar a gente, quer transformar algo na nossa vida, quer levar a gente para um outro patamar, que Deus nos faz uma promessa de fazer algo na nossa vida. Só que, irmãos, nós temos que prestar atenção nesses momentos de transição para algumas coisas que acontecem, que às vezes você pode se apavorar. A Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, a parábola do semeador, que é Mateus capítulo 13, Jesus vai dizer assim, aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata do coração. Mas ele vai dizer de alguém também que ouve a palavra com alegria, ouve a palavra, coloca para mim esse Mateus 13, vai dizer ele, ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Mas vindo a perseguição por causa da palavra, logo ele se desanima e abandona o caminho. Está aí para o versículo 13, mais ou menos, versículo 14, quando Jesus vai explicar a parábola. Põe para frente aí, versículo 14 ou 15, quando ele começa a explicar. Mais para frente um pouco. Vocês que estão com o olho na tela aí, quando Jesus fala que o cara recebe a palavra com alegria. Mas sendo de pouca adoração, logo vindo a perseguição por causa da palavra, abandona. Eu estou trocando Lucas ou Marcos 13 para Mateus 13, mas se eu não me engano a parábola do semeador está aí sim em Mateus 13 aí. Como é que começa o versículo? Ajuda aí, irmãos. Vocês estão com a Bíblia aí? Isso. Olha lá, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe, repita comigo, com alegria. Então a pessoa ouve a palavra de Deus na igreja. Poxa, Deus falou comigo, o pastor falou, Deus fez promessa, ele sai da igreja alegre. Mas, não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca adoração, e chegado, repita comigo, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Isso quer dizer o quê? Que lá no serviço dele, se ele mentir, ele não vai poder mentir mais. Aí ele se converteu, ele vai virar para o patrão e vai dizer, eu não posso mentir, não posso fazer isso. O patrão fala, se você não puder mentir, eu vou te mandar embora. Agora ele não pode mais, ele descobre que ele não pode ter relações sexuais fora do casamento. Agora ele percebe que ele não pode ser dado aos vícios, que ele não pode mentir, que ele não pode enganar, que ele tem que ser leal à tua esposa. Se ele tinha um amante, ele tem que terminar com o amante e viver somente com a mulher dele dedicada à esposa. Se ele tem mágoas, ele tem que perdoar. Ele começa a descobrir coisas e aí a palavra confronta ele e ele então desanima. Ele diz, não, assim é muito difícil, não dá para ser crente desse jeito, e aquela alegria passa. Muitos não conseguem viver essa fase. A fase que eu vivi e muitos aqui tiveram que viver. É uma transição. Quando alguém aceita Jesus, ele vai passar por a transição, e uma transição brusca. Até porque a Bíblia diz que os demônios que estavam com ele o abandonam e depois tentam voltar. Então, uma pessoa quando entrega a tua vida para Jesus, ela vai enfrentar a sua primeira transição, que é a mudança da antiga criatura para a nova criatura. E muitos abortam esse processo. Não conseguem. Se ofende. Ah, mas ser crente é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. O texto vai dizer, se ofende. Se ofende. Eu vinha conversando com o irmão, uma pessoa me abraçou semana passada na ceia e passou por te pedir perdão, porque lá atrás, tal, por causa disso e disso, eu tenho uma mágoa no coração contra o Senhor. E eu nem lembrava, eu nem sabia que tinha causado isso, porque a pessoa que foi e levou para ela a situação. E eu falei, meu Deus, eu nem imaginava isso. Já fui na casa dessa pessoa tantas vezes, nem conseguia raciocinar
que a pessoa tinha uma mágoa, porque eu falei, sempre, irmãos, não é eu, o Estatuto do Brasil para Cristo diz que se um membro ele passar mais de 3 meses sem frequentar a igreja, ele precisa ser excluído do hall de membros. É o Estatuto, é toda a igreja do Brasil para Cristo. É o que rege o nosso regimento interno e ético. Mas nós ainda entramos em contato, tem membro que ainda diz, Fabiano e Vilela está aqui, são testemunhas disso. Ficaram mais de anos sem vir na igreja. Eu um dia coloquei no grupo da igreja, olha, quem está mais de 3 meses, ela falou, pastor, olha, a gente está com dificuldade de ir, não estamos conseguindo ir, pode tirar a gente, mas mesmo assim a gente vai continuar indo na igreja. E eu disse, eu não sei porque eu não sinto de tirar vocês do hall de membro, eu não... Mas deu uma satisfação, olha, estamos à disposição, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Depois tomaram um compromisso imaginável, tornaram-se líderes de gêmeos, se envolveram com louvor na igreja, com o ministério, enfim, se envolveram com tudo. Mas logo de começo ficaram um tempo sem congregar, um tempo onde não tinham firmeza para estar na igreja. Nós não temos alegria de tirar ninguém da membresia, cortar ninguém da membresia, mas o membro ele não pode ficar em casa 4 meses, 5 meses achando que está ligado à igreja. Porque ele automaticamente, pelo estatuto, eu fazendo ou não, ele já está desligado por causa que isso houve um acordo no Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo. Então ele está no inferno pensando que está no céu. E ele precisa ser comunicado disso, que ele tem que tomar uma postura quanto ao congregar. Paulo estava indo para Roma, a princípio a pedido dele. Porém, Deus vai confirmar que aquele pedido, na verdade, era um propósito de Deus. Paulo, quando entra na embarcação rumo a Roma, ele vai passar perto dos lugares bem familiares. Sua primeira igreja em Antioquia. Porém, ele vai se distanciar de tudo isso. Atenção agora, porque eu vou falar para vocês. Sabe quanto tempo dura essa viagem de navio? Sabe quanto tempo demora quando Paulo saiu de Jerusalém, com tudo isso que ele está contando para você, de vento ao contrário, de invernar em um lugar, passar um inverno em um lugar, 3 anos. Eu vou repetir isso, 3 anos. Engraçado que eu ia trazer para vocês um vídeo de um influencer, eu esqueci até o nome do cara, ele se matou, é um rapaz escurinho, novo, tirou a própria vida, tinha um apelido. Eu vi um vídeo dele na praia, ele gravando que estava com depressão e momentos na vida dele, mas aí acharam, a polícia achou ele morto dentro do próprio apartamento, com um revólver, tirou na própria cabeça, e eu assustei, porque eu vi um vídeo dele falando, ele entrando no prédio dizendo, vai dar tudo certo, minha vida vai mudar, e ele subindo num prédio falando, olha, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está comigo, e ele vai entrando num prédio, o vídeo acaba mostrando alto, e aí eu fiquei curioso, falei, deixa eu ver como é que está a vida desse cara agora, né, influência fulano de tal. Quando eu vou olhar, o cara tirou a própria vida, o cara se suicidou, novo, deixou um filho. Três anos vai durar esse processo na vida de Paulo. Agora, irmãos, imagine Deus falar com você, eu estou te enviando para a China para te usar, e você pegar um navio e ficar 3 anos dentro desse navio esperando chegar na China para Deus começar a te usar. Assim está Paulo. Paulo está avisando, olha, eu vou te usar lá em Roma. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente não entende. E aqui eu tenho que lembrar de uma mensagem que o Ricardo pregou uma vez lá no sítio, no retiro, eu nunca mais esqueci. De que Deus, ele trabalha no processo. Muitas das vezes a gente quer chegar lá, mas a gente não entende que para chegar lá, Deus precisa trabalhar durante o processo, nos preparar para chegar lá. E nós deveríamos estar mais preocupados em estar preparados para chegar, do que chegar. E o nosso erro é achar que só porque Deus falou que faria uma obra comigo no pastorado, ou que Deus faria uma obra comigo em tal cidade, ou que Deus fará uma obra comigo mais para frente, que Ele não está agindo agora, que Ele não está trabalhando agora. Muitos de nós nos enganamos com isso. Eu me lembro que quando eu passei pelo portão dessa igreja, depois de ter tirado meu passaporte, viajado, e pensado, não falta nada para Deus cumprir na minha vida, todas as promessas de Deus se cumpriram, tudo que Ele falou comigo que Ele faria, Ele fez, e agora? Como é que vai ser daqui para frente?
Eu não tinha uma promessa. Eu não tinha uma visão de futuro. Deus não tinha falado comigo, me dado uma nova direção, um novo rumo. Depois Ele me deu. Depois Ele me trouxe uma palavra, mas houve um período de transição. Então nesse período, Paulo ele está indo para Roma 3 anos numa viagem. Vamos ver o que acontece com Paulo no momento de transição. Para você entender que Deus está trabalhando nos revés da vida. O nosso erro é achar que Deus está trabalhando quando tudo está dando certo, irmãos. Aqui você tem que aprender algo. Por que tem gente que desanima? Porque tem hora que ele diz, eu não estou entendendo, eu estou servindo a Deus, mas as coisas... Eu acho muito bonito quando alguns irmãos vêm e começam a dizer, olha, pastor, minha vida... Aliás, é o que eu quero ouvir, é isso. Minha vida está abençoada, está dando tudo certo, está tudo legal, está uma benção. É gostoso ouvir isso. Mas também é gostoso quando chega um irmão e diz, pastor, pagando um preço alto pelos meus erros, minhas decisões, e fiz loucura, fiz besteira, e não sei o quê, mas Deus, eu estou firme na rocha, o Senhor, uma hora Ele vai me tirar disso, eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar, colher o que eu tenho que colher, e o vento está soprando forte, mas eu sou responsável, também é bom ouvir isso, mas geralmente o que as pessoas fazem é culpar a Deus. Senhor, o que está adiantando eu te servir? Se eu te sirvo, porque eu estou passando por tanta dificuldade? Então é muito fácil encontrar pessoas falando de Deus bem quando tudo está dando certo. Agora eu quero ver, falar bem de Deus quando tudo está dando errado. Paulo, nesse tempo de mudança e transição, aliás, até a Bíblia, você sabe que a Bíblia teve um momento de transição? Porque de Malaquias a Mateus, durou 400 anos, um período chamado interbíblico, em que Deus não falou. Por isso que tem o Novo e o Velho Testamento, e tem o último livro do Velho Testamento, que é o Malaquias, e até chegar em Mateus, passa um período de 400 anos, onde Deus não fala nada. E aí a Igreja Católica coloca o livro de 1ª, 2ª e 3ª Macabeus como um livro apócrifo, porque o povo Macabeus ajudou Israel numa luta na época, nesse período em que Deus não falou. E assim, é como se a Bíblia fosse brasileira e nós colocássemos Tiradentes, Pedro Alves Cabral, como homens usados por Deus. Então eles entendiam que tudo que acontecia em Israel era uma ação de Deus. Mas até a Bíblia teve um momento de transição. Do novo para o velho, Deus ficou 400 anos sem falar. Mas não quer dizer que Deus não agiu nesse período. Que Ele não trabalhou, só não está registrado na Bíblia o que aconteceu nesses 400 anos. Mas até a Bíblia tem um período de transição. E o que Paulo passa nessa mudança para Roma? Do versículo 7 ao 10. Põe aí, versículo 7 ao 10 de Atos. Capítulo de número 27. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte do Sínodo, não nos permitindo o vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta junto a Salomé. E costeando dificilmente, chegamos a um lugar. Muda essa tradução para mim, pode colocar a NVI aí. Deixa eu só ler, volta o versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar ao Sínodo, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Costeamos a ilha com dificuldade, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido, repita comigo, tínhamos perdido muito tempo. Olha aí para você que às vezes olha para a tua vida e diz assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo com essa pessoa, estou perdendo tempo nesse casamento, estou perdendo tempo nesse emprego, estou perdendo tempo nessa igreja, estou perdendo tempo nesse ministério, estou perdendo tempo nisso. No momento de transição, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o tempo corre, o tempo passa rápido, o tempo está vindo aí, então eu estou perdendo tempo. Eu me lembro, irmãos, que quando teve a guerra no Vietnã, se a minha memória não está boa, eu tinha uns 14 anos de idade,
Isso tem uns 30 anos atrás, eu não sei se era guerra no Vietnã, no Golfo. Eu sei que eu estava no meu bairro, sentado na praça, conversando com as meninas, eu e meu amigo e 2 meninas. E a conversa era, viu, a guerra está vindo e aí as meninas falam assim, a gente não quer morrer antes de perder a virgindade, não. Olha a preocupação. E aí eu e meu amigo falamos, olha, a guerra está aumentando, corre risco até de virar uma bomba atômica para o Brasil. Então, a hora é essa, o momento é esse. Estamos prontos para peleja, para batalha. Mas as meninas estavam esperando e realmente a guerra acabou e nada aconteceu, mas as pessoas tinham esse medo. Mas o mundo vai acabar, eu não vou casar, o mundo não vai fazer isso, eu não vou vir. As pessoas estão tendo esse tipo de preocupação. Mas Jesus vai voltar e eu não vou conseguir casar, eu vou morrer virgem e tal. E veja, tínhamos perdido muito tempo, então você tem que entender que no momento de transição, há momentos na sua vida em que Deus ele tem promessa na tua vida, mas não é porque ele não tem essa promessa que você não vai passar por essa questão mais dolorida que é, eu estou perdendo tempo. Eu estou jogando tempo fora. Eu não tenho muito tempo para frente e eu estou perdendo tempo nessa situação. Você vai ver pessoas dizendo, eu estou perdendo tempo. Olha, outro dia uma mulher chegou para mim e disse, ela está casada, ela já vai completar os seus 60 anos, mais ou menos, se não me engano. O marido também é de idade, tem um filho. E a mãe dela virou para ela e falou, até quando você vai insistir com esse marido? Acorda para a tua vida. Mandou um áudio para mim da mãe. Separa dele, casa com outro homem. A mulher, sabe, já está num relacionamento há anos. O cara é um cara abençoado. Mas a mãe dizendo, olha, você está perdendo o seu tempo com essa pessoa. Está perdendo o tempo da sua vida. Então, isso você vai passar. Toda transição, toda promessa de Deus. Vem essa ideia de que, olha, eu estou perdendo tempo. Calma que eu vou falar mais disso. Quem está entendendo, diga amém. Ele está falando de dificuldades, ele está falando de atraso. Ele está falando de ventos contrários. Olha, você que está caminhando diante de Deus, você tem que estar preparado para isso. Durou 3 anos isso na vida de Paulo. E tudo parecia o quê? Que ia culminar na morte deles. Eles tinham a impressão que, olha, agora chegamos ao final, estamos aqui para morrer. A expectativa era de morte. E o pior de tudo, irmãos, eles não podiam tomar nenhuma decisão, porque a vida deles dependia da decisão de outros e da escolha de outros. Ele vai falar de ventos contrários. Quantas vezes da nossa vida lidamos com situações que nos tornam contrárias, eram para ser favoráveis. Então você que vai passar por uma transição, por uma mudança, tem que estar preparado para ventos contrários. Não navegar só em ventos favoráveis, mas entender que a transição de Deus na nossa vida envolve coisas que nos são contrárias. No verso 10, o apóstolo Paulo vai falar que ninguém quer ouvir ele nesse momento de transição. Ele faz um prenúncio. Qual o prenúncio dele? Aliás, perdão, o apóstolo Paulo ele vai falar algo que ninguém quer ouvir no momento de transição. Que a pessoa quer ouvir no momento de mudança? Vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, não vai ter atraso, tudo vai ser adiantado, 1000 maravilhas. É tudo que esperamos ouvir quando se fala de mudança. Ninguém quer ouvir que, olha, irmão, para você chegar onde tem que chegar, você vai pagar um preço. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter renúncia, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que, sabe, você vai ter que ter disciplina, você vai precisar enfrentar dificuldades, você vai precisar crer no Senhor, mesmo quando tudo lhe parece o contrário. Sabe, você vai ter a impressão que o tempo está sendo perdido. Você vai ter a impressão que o tempo está passando e que as coisas não estão acontecendo. Então, você vai ser tentado a agir por si mesmo. Quem sabe pular do navio, quem sabe pegar de noite e fugir num bote. Paulo vai falar todo tipo de perspectiva ruim. Porém, mesmo tendo certeza, revelação, convicção, se esbarrou com a resistência do capitão e do dono do navio. Ele está falando, gente, nós vamos ter perda.
perda de bens, nós vamos ter vento ao contrário, isso vai ser difícil, esse caminho não é para ser tomado, e vai ter muita consequência. Mas ele não podia fazer nada, por quê? Porque o capitão, o dono do navio consultou o capitão falou, não, o que ele está falando está errado, vai dar tudo certo, e por causa disso, eles quase morreram. Quando vamos lendo o texto, Lucas, lembre-se disso, porque vai escrever na segunda pessoa, ele vai dizer, nós tínhamos a certeza que iríamos morrer. Qual a aplicação da mensagem nessa noite, irmãos? Para a nossa vida aqui. No que ela se aplica para nós? O que eu e você temos que aprender? Sai daqui dessa noite e aprender, presta atenção. Paulo não tinha nesse momento nenhum controle sobre as decisões tomadas no navio. Sobre os ventos, tempestade. Paulo fala com eles, vai haver perda material, insegurança. Irmãos, aqui é o mais difícil. Agora vocês vão se identificar aí, por causa do subtítulo. É quando temos a certeza que aqueles que estão no controle estão tomando decisões erradas. Você já teve a experiência. Sabe que o caminho não é certo, porém vai sofrer dano, porque as pessoas não te escutam. Aqui está um problema grave, que às vezes nós estamos certos, nós estamos convictos. Sabe, eu já cheguei para meus filhos tantas vezes. Já cheguei para Fernanda tantas vezes, assim como ela para mim também, mas isso já aconteceu. De eu olhar e dizer, isso não vai dar certo. De eu chegar no meu filho e dizer, não faça tatuagem, não vá para esse caminho, não tome esse caminho, não tome essa decisão. Mas sabe, a pessoa entra no ouvido e sai no outro, você está olhando, você está dizendo, olha, para depois eu ter que chegar dentro da cadeia e falar, não avisei. A última coisa agora foi na audiência do Miguel, quando eu falei com ele, não faça tatuagem, não faça nenhuma tatuagem enquanto estiver aqui em casa. E ele, na teimosia, no outro dia chegou com a baita de uma tatuagem de um palhaço na perna. Agora, na audiência que ele teve para ser identificado, colocaram 3 pessoas. Ele e mais 2 caras. Ele poderia estar solto. Mas o cara falou assim, botaram 3 pessoas iguais para ver se a vítima ia reconhecer. E a vítima falou assim, olha, dos 3, eu acho que é o número 2. Por quê? Por causa das tatuagens. Eu lembro que ele tinha tatuagem e os outros não tinham. E eu falei, se eu estou lá, eu ia falar, eu não te falei? Se você não tivesse feito essas tatuagens, você não ia ficar 4 anos preso agora. Então é muito difícil, porque muitas das vezes você está vendo o erro, você está vendo que a coisa não está certa, você está vendo que a coisa não vai dar certo, você está vendo que ela vai dar no lugar errado. O problema é que você não está no controle da situação. Você não pode, porque os filhos tomam decisões, e por mais que se orienta, eles estão lá tomando decisões, estão tomando caminho. Quem não lembra do pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo sabia que ele estava tomando uma decisão errada, mas precisou permitir até que ele caiu em si. Então a coisa mais difícil, irmãos, é quando nós sabemos que vai dar errado, quando nós entendemos que o caminho não é certo, nós vamos orientar alguém e dizer, olha, o caminho não é esse, você está no caminho errado, você está tomando decisão errada na tua vida, mas a pessoa não te escuta. Alguém aqui já passou por isso? Levanta a mão. Não te dá ouvidos. Tem um pastor de Atibaia, eu lembro muito bem, ele foi ao médico. E ele tinha ido várias vezes, estava com problema de pressão, pastor Jader. E a última vez que ele foi ao médico, o médico falou para ele, Jader, faz o seguinte, você tem parente longe? Tenho. Então é o seguinte, visita os parentes que você tem que visitar, se tem que dar alguma coisa para filho, você dê, se tem que fazer um inventário, você faz, porque você tem 15 dias de vida, você vai morrer. Com o estilo de vida que você tem, com a forma que você come, você vai morrer. Ele disse, que é isso, doutor? Não, já passei várias dietas para você, já falei várias vezes, você vem aqui, nada adianta, você não faz nada que faz, você sempre vem aqui na hora que você está passando mal, então já para você cuidar da sua vida, às vezes você vai morrer. E aí ele
Doutor, não tem esperança? De esperança tem, mas você nunca faz o que pede. Então, é a melhor coisa eu te avisar. Despede dos seus parentes, você vai morrer. Você não tem muito tempo de vida. E ele saiu dali, tomou uma postura. E ele então começou a se cuidar. Cuidou da sua saúde, a sua esposa se cuidou. Mas ao passar do tempo, ele relaxou novamente. Veio a Covid e morreu infartado. Sobrepeso. Então, o que Deus colocou no meu coração nessa noite é para falar que a pior coisa que tem num tempo de transição é quando a gente está lidando com perca de tempo, ou seja, com essa impressão de que eu estou perdendo tempo, sabe? As coisas estão atrasando na minha vida, eu estou passando por coisas que não era para passar. Por quê? Porque é escolha dos outros, é decisão dos outros. Então observe que Paulo, nem sempre ele pôde tomar as escolhas. Houve 3 anos da vida dele em que ele ficou refém da escolha de outros, das decisões de outros, da decisão que outros tomavam, mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que não era o caminho, mas ele estava convivendo com essas pessoas. Então entenda que Deus, às vezes, Ele faz nós passarmos por isso. Às vezes você está dizendo, meu Deus, será que você não enxerga? Está errado, a decisão está errada, você está fazendo pior para a tua vida. E a pessoa está lá, não, o caminho é esse aqui, para mim é que está bom. Você está falando com o filho, o caminho não é esse, filho. Filho, olha, acredita em mim, é questão de confiança. Outra tradução vai falar, se vocês acharem, confiou mais no chefe do navio, versículo 11, põe o versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo falar, seguindo o conselho do piloto, muda ela para ver se tem essa tradução, confiou. Mas o centurião cria mais no que o piloto. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que Paulo dizia. Então observe você que Paulo aqui não pode fazer nada, mesmo sabendo que estava certo, mesmo sabendo que aquilo ia dar errado, ele não estava no controle. Eram pessoas tomando decisões, eram pessoas fazendo escolha, e ele sofrendo por causa da escolha e decisões de pessoas, ele tendo atraso por causa das decisões de pessoas. Mas nós precisamos entender que até nisso Deus não perde o controle. O versículo 20, versículo 4, deixa eu achar aqui para vocês. Tá. O versículo 24, põe no versículo 24, diz assim: dizendo Paulo, não tenha medo. O anjo aparece para ele e diz assim, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então Deus fala para Paulo, Paulo, você vai chegar em Roma, fica tranquilo, não tenha medo. Aqui, irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Às vezes, aqui quem nunca leu o livro do Peregrino, aconselho você a ler, do John Bunyan, O Peregrino. Às vezes o caminho seu está sendo um céu. 1000 maravilhas, você faz o que quer, você dá lugar ao prazer que você tem que dar, mas ele vai te levar para o inferno. E às vezes a sua vida está sendo um inferno, mas vai te levar para o céu. Por isso que não dá para reclamar, não dá para murmurar, a gente tem que confiar em Deus, confiar no Senhor. Não interessa o caminho, é onde Ele vai dar. O anjo disse, não temas, você vai ter que comparecer em Roma. Então é muito difícil quando eu e você estamos vendo que a coisa não vai dar certo, a gente sabe que não vai dar certo, a gente está falando com a pessoa dentro de casa e a gente passa a sofrer. Por quê? Porque somos reféns das escolhas de outros. Por causa de outros, bens nossos são colocados fora, oportunidades, e nos sentimos assim, estou perdendo tempo. O tempo está atrasando, poderia estar em outros momentos, vivendo outras situações, e eu estou perdendo tempo. Você vai passar por essa impressão em momento de transição. Mas aqueles que estavam no controle estavam tomando decisões erradas. Você já teve experiência, sabe que o caminho não é certo, porém vai sofrer danos porque as pessoas não te escutam. Por isso o subtítulo, coloca lá o subtítulo do tema lá.
Ah lá, sofrendo por quê? E aí, você tem um teimoso na sua vida? Olha para o lado aí, vê se teimoso está perto de você. Fala, tá vendo, teimoso? Tá me atrasando, tá trazendo um monte de vento para minha vida e tempestade. Tô falando com você que esse não é o caminho, mas você é teimoso. Todo teimoso vai chegar uma hora que ele vai ouvir. Você vai ver que Paulo vai falar com ele. Se vocês tivessem me ouvido. Não é assim quando você vai encontrar com alguém e fala, rapaz, eu te avisei. Pode deixar, irmãos. Se você sabe que a pessoa está no caminho errado, você vai ter essa oportunidade, aquela vingancinha, sabe, de dizer, eu te avisei que não ia dar certo. Quebrou a cara? Eu te avisei. Você quis seguir. Pastor Josué Gonçalves disse que o rapaz começou a namorar uma menina da igreja. Ele chamou o rapaz, um menino muito dedicado à igreja, e disse, meu filho, se você casar com essa menina, você vai casar com um diabo. E ele falou, pastor, eu amo essa diabinha. Eu amo essa diabinha. E casou. Pastor José Gonçalves conta que passando 10 anos, bateram na porta dele. Ele abriu a porta, um mendigo. Aí olhou e, pastor! Aí o pastor José Gonçalves olhou e falou, você é fulano? Ele é. Disse, rapaz, o que aconteceu contigo? Ele, então, pastor, o senhor não me falou que se eu casasse com aquela menina, ela era uma diabinha? Eu casei e minha vida virou um inferno. E ele disse, o que você espera? Quem casa com o diabo vai viver no inferno. Mas tem gente, irmãos, que a gente está vendo, e aqui que a gente sofre, é quando eu e você sabemos, olhamos, vemos, mas não estamos no controle. Porque estamos dependendo da escolha de outros. Outros que estão na direção do barco, outros que estão na direção das nossas vidas, porque nem sempre, há momentos que a gente tem um controle, mas há momentos que outros terão controle sobre nós. Tem coisa pior, vamos pensar aqui hoje. Tem coisa pior quando você tem a resposta certa e ninguém te ouve? Tem coisa pior? Imagine você levantar de manhã, Deus falar contigo de noite, Leandro, vai lá na loteria e joga no número 3, 4, 7, 8, 9 e 6. Aí você chama a Priscila e fala, Priscila, Deus me mostrou nessa noite em sonho que os 45 milhões da Mega Sena é nosso. Você vai, aí anota o número e fala, vai jogar nesse número. A Priscila chega lá na loteria e cisma. Não, eu acho que esse número aqui eu tenho que mudar. Esse número aqui eu tenho que mudar. Sai o resultado da Mega Sena. Leandro descobre que perdeu 45 milhões por causa do teimoso. A gente tem que entender, irmãos, que tem gente que tema. Uma vez eu mesmo falei para minha mãe, mãe, sonhei com burro. Minha mãe vai lá, joga no burro. Eu fui e joguei no touro, deu burro. Eu mesmo, teimoso comigo mesmo. Tem gente que é teimoso com ele mesmo. É tão teimoso que ele teima com ele mesmo. Ele teima com ele. Já viu, irmãos, quando a gente vai fazer uma coisa que vem na nossa mente? Isso não vai dar certo. O que a gente faz? Vai lá e faz para ver só que a gente estava certo. Aí você fala com você mesmo, eu não te falei que não ia dar certo. Ou você vai falar para alguém, eu sabia que ia dar errado, mas por que fez? Por causa da teimosia. Tem gente que é teimoso. Agora o pior é quando você está lidando com um teimoso na tua vida. O teimoso é o filho, é o marido, é o cônjuge, é o patrão. Você está falando, você está dizendo, olha, isso não está bom, não está certo, mas a pessoa é teimosa. Lá no Rio nós tínhamos o sargento Josemar, e ele falou que entrou um comandante no batalhão, e ele disse que foi o pior ano no batalhão. Eles tentavam conversar com o comandante, mas não escutava ninguém, fazia tudo do jeito dele. Ele falou que foi o pior ano no batalhão. E ele contou essa experiência dentro de uma reunião de obreiros, dizendo, olha, quando temos alguém na liderança que não escuta, não ouve conselhos, não está aberto à opinião, muita gente sofre, porque a Bíblia diz que aquele que se isola, insurge contra a sabedoria, mas na multidão de conselhos, queridos, há sabedoria.
Tem coisa pior quando você tem a resposta certa e ninguém te ouve? Quando você tenta avisar seu filho, seu cônjuge? Já tentou avisar alguém que a decisão que estava sendo tomada vai dar errado e a pessoa mesmo assim segue? A primeira coisa que eu quero lhe mostrar, que todas aquelas dificuldades serviu para alguma coisa. E aí você tem que entender, irmãos, eu amo um versículo da Bíblia, eu vou ler ele daqui a pouco para vocês. Eu amo esse versículo, eu entendo ele perfeitamente. Mas você tem que entender que nesse tempo de transição, Deus está criando algo na tua vida. No tempo de transição, Deus cria vínculos, Deus cria amizades, relacionamentos. Conhecemos pessoas que não imaginávamos, vamos para lugares que não imaginávamos, passamos por situações que não imaginávamos, avançamos de jeito que não imaginávamos. E Paulo está do lado de quem? Dos soldados. Ele está passando tudo aquilo com os soldados romanos, os mesmos que iam tomar conta dele na prisão em Roma. E ele está criando vínculo nesses 3 anos com esses caras, trazendo proteção, dizendo para eles. Então naquele momento ele não foi ouvido, naquele momento ninguém escutou, mas depois ele pôde falar, eu não falei com vocês que ia dar errado, e os soldados romanos foram prestando atenção nisso. Os soldados romanos ficaram atentos a isso. Aí ele vai dizer, olha, ele vai falar, sabe gente, olha o que ele vai escrever, ó, Atos 28:16, coloca aí. Ele chega em Roma, e por causa do vínculo que ele cria nesse tempo de transição, por causa das dificuldades sofridas, ele vai dizer assim, ó, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão. Agora veja bem, agora ele é permitido. Ele chega em Roma, porque nesse período de transição ele cria vínculos com os soldados romanos, ele traz proteção, o barco vira, ele diz, ninguém vai se perder, ele mostra ser um homem de Deus, ele conquista a confiança, ele mostra a fé dele no tempo da dificuldade, e ele vai dizer, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Os soldados agora é companheiro dele. Agora olha o que ele escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14. Ele vai falar do que aconteceu nesse tempo de transição, Filipenses 1, verso 12 ao 14. Olha que ele, ó, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Para aí, ele está dizendo, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, que eu achei que eram tudo só desgraça, perda, elas passaram a contribuir, elas viraram algo que está contribuindo hoje para o meu presente aqui em Roma, para o meu lugar aqui em Roma, tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que, repita comigo, toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar a palavra com mais coragem. Paulo está dizendo, tudo que me aconteceu nessa viagem criou base para eu ter moral entre os soldados, ter respeito, evangelizá-los. Já tenho liberdade, eu tenho uma casa onde eu moro, eu tenho um guarda comigo aqui, eu tenho liberdade aqui em Roma, eu estou livre aqui numa casa, eu posso entrar e sair. Por quê? Porque em toda essa transição, tudo que era contrário, mesmo a teimosia, Deus estava usando isso como ferramenta de processo para criar vínculos e me preparar para a minha chegada em Roma. E por isso é que muitos de nós não chegamos aonde Deus prometeu, porque desistimos por causa de gente teimosa, porque não tem coisa mais que nos desestimula do que gente que a gente olha e fala, estou perdendo tempo, olha, minha vida está um atraso com essa pessoa, só anda para trás, eu não sei até onde eu vou levar isso, é atraso para lá, atraso para cá, é perca financeira, é só prejuízo, é só vento ao contrário, e acima de tudo eu falo, eu aviso, eu já falei tantas vezes, não vai, não faz, não vai dar certo, mas a pessoa faz. E a pessoa fica insegura. Ele disse, nesse período de tanta dificuldade,
Deus criou pontes e relacionamentos entre mim e os soldados. E eu amo esse versículo, 2 Coríntios 1, versículo 4, olha. 2 Coríntios 1, versículo 4, você precisa decorar esse versículo. Vamos ler junto? 1, 2, 3. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar outros que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Para aí, a Val passou por uma perda, por um aborto, mas há cerca de 5, 6 anos atrás, a Patrícia e o Isaías estavam passando por um processo desse. E hoje as irmãs foram visitar a Val. E a Patrícia chegou lá e quando a Val viu a Patrícia, ela começou a chorar muito. Porque estava alguém ali que podia dizer, eu passei por isso. Eu vivenciei isso. Eu também tive um feto na minha barriga que eu precisei esperar expeli-lo. Eu estou aqui para te consolar, porque um dia Deus me consolou na minha tribulação. Então Paulo está dizendo, quando você passar por dificuldades, você se torna um especialista em ajudar outros a passar pelo mesmo problema. Porque com uma forma que Deus te dá vitória, a forma que Ele te consola, a forma que Ele te tira de lugares onde você nunca imaginou, em circunstâncias que você nunca pensou que venceria, ou você vai poder virar para outro e vai dizer, continua firme, Deus me deu vitória e vai dar vitória para você também nisso. Eu já experimentei isso na minha vida e você passa a consolar pessoas. Confortar pessoas, dizendo vale a pena. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. No dia que me ouvir falar o contrário aqui, ora por mim que eu não estou bem. Mas eu já falei isso no começo do ministério, que ser pastor era algo difícil. Por que Deus me chamou para ser pastor? E hoje eu quero dizer para vocês que a melhor escolha que um ser humano pode fazer na vida é se envolver na obra de Deus, se enganjar, se tornar um ministro, ter compromisso com Deus, estar compromissado com o reino. Ele é que nos consola em toda a nossa tribulação. Deus tem um objetivo. Quando Ele trabalha na sua dificuldade, quando Ele te faz vencer uma espécie de problema, Ele te torna um especialista para curar outros na mesma situação. Ele vai pegar você naquele momento e vai levar você lá e vai dizer para a pessoa, eu passei por isso aí. Eu estou aqui para te consolar e te dizer, Deus me deu vitória e Ele vai te dar também. É diferente. É diferente. É diferente quando você está com alguém que viveu e passou pela mesma coisa. Então escute isso. Irmãos, é muito difícil. A coisa que eu estou pregando aqui hoje não é tão simples de assimilar em um culto. Precisa ter muita maturidade e frequentar muito essa igreja. E ouvir isso ainda muitas vezes para você amadurecer, porque demorou tempo na minha vida para amadurecer isso. Meu querido, não tem coisa pior do que saber o que é certo. Saber o que é melhor. Entender que o caminho e as decisões não são as certas. Porém, não temos o controle. Porém, entenda uma coisa. Não deixe de avisar. Paulo não deixou de falar em nenhum momento. Não deixe de avisar. Não fala assim, eu vou ficar quieto e deixar se lascar. Não faz isso. Avisa. Diga para o seu irmão, se ele é teimoso, seja teimoso também em avisar. Se ele é teimoso no caminho, seja teimoso em pregar. A Bíblia diz que Jeremias pregou 40 anos e ninguém ouviu, mas ele também era teimoso para pregar. Então, se você tem um teimoso na casa, seja teimoso também. Diga para ele, você vai quebrar a cara, eu não vou. Vai. Não vou, vai. Um dia, meu sogro chegou para mim, na verdade o padrasto da Fernanda, e eu falei, rapaz, você já subiu no monte, Deus já falou contigo lá no monte, eu estava lá, que você tem que dizimar. E ele falou para mim assim, eu não dou dízimo e acho que a minha vida não é ruim. Acho que a minha vida é até boa. E você sabe quando ele falou isso, eu voltei para casa até abalado?
Porque eu falei, meu Deus, realmente, ele tem uma moto, ele tem um carro, ele tem um bom salário, um bom emprego, casou com a minha sogra foi com o salário do meu sogro, e eu vejo a vida dele boa, e a minha vida, se for por olhar, está pior do que a dele. Mas aí eu fui conversar com ele de novo e falei, olha, escuta, eu quero te falar uma coisa, o que é? Ou a palavra está errada, ou você está certo. Ele, por quê? Eu falei, porque 1 hora, Deus está te dando tempo. Ele é longânimo, mas 1 hora você vai sofrer as consequências de não ser dizimista. E um dia eu estava aqui em Pirassununga, ele liga para Fernanda, ele e minha sogra junto. Liga para Fernanda e pede para me chamar. Fernanda, por favor, pede um André para tirar a maldição que lançou sobre a nossa vida. Virou tudo de cabeça para baixo, estamos com dívida, estamos enrolados, estamos tudo atrasado, não conseguimos pagar nada, cheio de empréstimo. Pede ele para orar agora e tirar a maldição. Eu disse para eles, não é eu. Sabe quando Paulo está avisando, ele está dizendo, nós vamos quebrar, tem pessoa que tem isso. Sabe, você está falando com a pessoa, olha meu filho, o caminho que você está andando está errado. Você vai quebrar a cara e está dizendo, está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, diabo, ainda está te chamando de capeta ainda. Não é assim que acontece? É o capeta que está falando na tua boca. Por quê? Porque entende que crente tem que falar, não, vai dar tudo certo. Você está vendo que vai quebrar a cara, mas não, vai dar certo. Você está vendo que vai cair no buraco, não, pode ir. Você está vendo que o cara vai pular lá de cima e vai morrer, e você está dizendo, não, pode pular. Talvez você se salva, talvez dá um clique. Não, fale. Paulo falou, vai dar errado, vai ter vento ao contrário, vai dar problema, vai dar isso. Ele falou, não deixa de falar. Ah, mas fulano é teimoso. Fala. Mas é teimoso, pastor. Fala. Mas tema mais ainda. Continue falando. Um dia ele vai chegar para você, de um jeito ou do outro, e vai dizer, sabe que você tinha razão? Mas o grande problema é que quando esse teimoso não está trazendo prejuízo só para ele, está trazendo para a família toda, para você, para os vizinhos. Tem gente que é teimoso em ser presidente. E por causa dessa teimosia o Brasil está sofrendo. Estamos no barco, queridos. Vamos fazer o quê? A gente sabia o que era certo, mas o povo optou. Escolheu. Maconha. Casamento homoafetivo. Aborto. A gente está dizendo isso não vai dar certo, gente. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus vai voltar-se contra essa nação. Comunismo, não sei o quê. E vai lá e vamos aprovar isso. Não vai dar em nada. Agora o cara está dando declaração para soltar os terroristas do Hamas. Pelo amor de Deus. Gente, eu não estou dizendo que tem que matar, não entenda isso não. Estou dizendo que tem coisa que quem está numa posição não deve falar, não deve sair da boca, porque resvala no Brasil. Amanhã nós pode ter uma bomba virada para nós por causa da palavra de um. E todos nós sofremos. Sanções, o Brasil já ia sofrer porque o navio do Irã encostou aqui e não podia. E a gente pode padecer. O Nordeste já está padecendo, porque cortou a água do rio São Francisco. Mas foram tanto avisados. O homem andou de jegue lá, de moto, de bicicleta, dizendo, a gente quer o melhor para vocês. Plantação, energia eólica aqui, é trazer empresa. E foi, falou. Mas a teimosia, o povo é teimoso. Aí Deus fala, deixa eles passarem. Paulo foi 3 anos, a gente vai ser 4. E bem feito. Eu chorei no começo, eu sofri, mas agora eu estou fazendo o quê? Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, como diz o falecido irmão Lázaro. Mas não deixe de avisar, não deixe de falar, a gente não pode deixar de pregar, irmãos. Não deixe de avisar, não deixe de falar, ainda que não te escutem. Ainda que você não tenha o poder de mudar as escolhas, não deixe de falar. E tenha convicção, se Deus prometeu te levar a um lugar, não importa o quão difícil está este caminho, ou aparentemente infernal, porém mantenha a sua fé firme em Deus. Vamos aplaudir o Senhor.